meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Isso é Geografia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a você que continua nos dando o seu voto de confiança, muito obrigado a você que cada vez mais nos vem aumentando a nossa autoestima com os seus comentários, com a sua divulgação. Eu não tenho palavras para descrever o quanto nós estamos agradecidos a você. Eu espero do fundo do coração que você realmente esteja gostando, porque o que eu tento passar, o que eu tento fazer é realmente com o maior carinho, a maior dedicação possível para você. Tudo bem? Logo de cara já aproveita, então vai lá, curte, compartilha, nos ajude a divulgar o canal para que a gente possa cada vez mais a chegar a uma quantidade maior de pessoas e lógico, por que não melhorar a qualidade dos nossos vídeos, das nossas edições, porque você merece sempre o melhor. Sem grandes delongas, vamos ao assunto de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão dos conflitos étnicos. Produção, coloca aqui pra gente o que é conflito étnico. Tá vendo? Essa é a definição técnica de conflitos étnicos. Pois bem, uma das situações que eu tento passar para vocês é utilizar exemplos e um linguajar mais simplificado para que você entenda primeiramente o que é isso, para depois você realmente tentar compreender essa parte técnica, porque não adianta também eu deixar as coisas muito simplificadas e sendo que nas provas de concurso, nas provas de cursinho, cai muitas questões da parte com palavras técnicas. Então é necessário também a gente trabalhar essas partes técnicas, assim como eu já falei em outros vídeos. Eu pretendo fazer isso aí em breve, com algumas dúvidas de perguntas de cursinho, com perguntas das provas do Enem. Eu pretendo fazer isso em breve, aguardem, tudo bem? Bom, então hoje, como eu acabei de passar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos conflitos étnicos. Conflitos étnicos, nada mais, nada menos, meu povo, que são conflitos, como o próprio nome já está falando, entre indivíduos, entre grupos ou entre uma sociedade. Todos eles sempre buscando aquilo que ele acredita, por um bem comum. Esses conflitos podem ser por ordem, marca aí pra gente, produção, pode ser por ordem territorial, pode ser por ordem cultural, pode ser por ordem religiosa, pode ser por ordem também política, também pode ser por ordem racial. Então, como nós estamos vendo, existem aí cinco grandes tipos de conflitos, de fatores que podem contribuir para os grandes conflitos que já foram registrados pelo planeta através dos tempos e também tanto na atualidade e também pelo futuro, que infelizmente cada vez que passa a intolerância no planeta ela continua cada vez maior. Então dificilmente esses conflitos deixarão de existir. Isso é um fato. Então esses 5 conflitos são os principais causadores de conflitos pelo planeta. Evidentemente, meus queridos, é lógico, eu não tenho como falar sobre todos os conflitos étnicos, evidentemente, o que já ocorreram no planeta ou o que ocorre atualmente em um vídeo de 5, 6, 7 minutos. Você que pretende se aprofundar muito mais, você que pretende fazer uma prova do Enem, busque estudar sobre essa questão dos conflitos, que é uma quando se fala da parte da geografia, é um dos assuntos mais atuais e que dificilmente deixa de cair perguntas nessas provas. Depois eu posso até trabalhar conflito por conflito para vocês entenderem um pouco melhor. Mas, por exemplo, quando se fala de grandes conflitos, evidentemente, os maiores que já existiram, não dá para deixar de, evidentemente, de citar as grandes guerras mundiais.
Mostra pra gente aí, produção, algumas imagens aí da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ver, esses foram os maiores conflitos registrados no planeta. Porém, tivemos tantos outros conflitos de grande relevância no cenário, como podemos citar, por exemplo, a famosa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Mostra pra gente aí, produção, mas também algumas imagens. Também não podemos deixar de citar os grandes conflitos no território africano, diversos, a maioria por razões políticas, a maioria outros por razões religiosas, mas eu particularmente o que me chama muito a atenção são dois conflitos específicos na África. Sem sombra de dúvida, um deles é a questão do apartheid na África do Sul, comandado, e pelo um dos grandes marcos da história mundial, o querido Nelson Mandela, sensacional, que está no meu coração pro resto da minha vida. Eu tenho como um dos meus grandes heróis, o meu querido Nelson Mandela. Mostra uma foto do nosso querido Nelson Mandela aí, produção. Depois eu até indico aí, quem puder, vai buscar um pouquinho de informação sobre a questão dos conflitos, sobre a questão do apartheid na África do Sul, brancos e negros, a segregação racial, algo sensacional. Não podemos deixar também de citar aqui, quando se fala de África, os conflitos em Ruanda entre Hutus e Tutsis, onde aí teve um massacre absurdo com mais de 800 mil mortos de uma das etnias. Mostra pra gente algumas imagens aí pra gente também, produção. Bom, quando também se fala sobre a segregação racial, impossível deixar de citar os grandes acontecimentos que já tiveram também nos Estados Unidos sobre brancos e negros, alguns fatos assim que deixaram a população estarrecida, e até hoje ainda existe tal tipo de situação naquele país. Em determinadas regiões americanas, o preconceito ainda continua muito forte, E quando se fala em Estados Unidos, é impossível não lembrar do nosso querido Martin Luther King. Mostra pra gente aí, produção, Martin Luther King. Martin Luther King aí foi um dos grandes batalhadores aí, defensores desse conflito sangrento, desse conflito terrível da história da humanidade, que até hoje nós percebemos que ocorre em todas as partes do mundo, essa questão do preconceito que se tem principalmente aos negros, que cresceram e que buscam o seu respeito, que buscam o seu espaço, mas que infelizmente em todas as partes do planeta continuam sofrendo aí com essa burrice da humanidade, que uma parte da população se acha melhor do que outra simplesmente pela cor da pele, E até nos dias atuais a gente percebe isso no nosso país a todo momento. A gente percebe aí no Brasil o quanto os negros em algumas áreas sofrem, principalmente para demonstrar a sua capacidade, para demonstrar que ele é capaz de chegar, porque a oportunidade não vem até ele, a oportunidade não chega até ele. Existe, infelizmente, alguns fatores que poderiam nos ajudar, mas infelizmente nós temos pessoas, inclusive governantes, que ao invés de lutar contra essa questão no Brasil, ele dá mais gás para que isso ocorra no nosso país, mas eu não vou entrar em detalhes quanto a isso não, viu? Ok? Não poderia deixar de citar um dos conflitos que me chamam sempre muita atenção, Evidentemente não, lógico, não estou levando tanto em consideração todos os fatores que estão por trás, porque a história dele
desse conflito vem de longas datas, é os conflitos na Irlanda do Norte. Evidentemente tem toda uma estrutura por trás desse conflito, mas o que me chama a atenção é a questão de ser entre, de um lado, protestantes, do outro lado, católicos, e o pau fecha entre esses dois grupos, né? Porque por diversos fatores que também você que estiver interessado, busque mais informações sobre essa questão do conflito na Irlanda do Norte, mas me chama a atenção, professor, por que chama a atenção? Ora, porque eu estou falando de protestantes e católicos, que os grupos buscam o cristianismo, né? Tem o Cristo como a sua base principal. E eu fico imaginando, né, o Cristo olhando toda essa imagem, falando, meu Deus do céu, todos eles estão buscando a mim e é isso que eles estão fazendo. O pau fecha, meu filho. O pau fecha na Irlanda do Norte. Chegam a morar em bairros diferentes, chegam a torcer para times diferentes, né? Os católicos, se eu não me engano, os Rangers, e os evangélicos, os protestantes, os Celtics. Então, imagina você, é uma situação que, confesso que me deixa muito assim, pensando, né? Como é que pode ser isso? Os caminhos para chegar ao Cristo, né? Que são pensamentos diferentes, mas ambos têm o Cristo como base, mas devido a diversos outros fatores, o pau fecha na Irlanda do Norte até os dias atuais. Então você que gostou do tipo de assunto sobre a questão dos conflitos étnicos pelo mundo, os grandes conflitos que ocorreram e que ocorrem pelo planeta, por favor, se aprofunde, não fique parado apenas nesse vídeo, porque infelizmente a gente não conseguimos passar. Eu vou citar alguns dos grandes conflitos do mundo aí, para quem quiser pesquisar. Produção, conforme vou falando, vai marcando pra gente aí. Aqui, ó, árabes e israelenses, conflitos no Líbano, Sérvia e Albânia, o Tibete e a China, hindus e muçulmanos, conflitos no Oriente Médio, os diversos conflitos no território africano, e também não podemos deixar de falar dos xiitas e os sunitas. Professor, é só esses os conflitos que tem pelo mundo? Não, temos mais centenas de conflitos pelo planeta, mas infelizmente eu posso, como eu disse para vocês, depois a gente vai voltar a trabalhar todos esses temas esmiuçando cada um deles de uma forma que você possa compreender um pouquinho mais. Hoje é só mais um catão para vocês entenderem o que é conflitos étnicos. Então, meus queridos, espero que tenham gostado da explicação de hoje. Por favor, mais uma vez, vá lá, curta, compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração de vocês. E isso é Geografia.